Olá a todos, meu nome é Cando Alfredo e hoje vou dar continuidade aqui à série de questões do Daily Byte para entrevistas em Big Techs. Para quem não viu os vídeos anteriores, fica aí a recomendação e o aviso que a gente está aqui na segunda semana, que é a semana de hash maps, ou seja, o enfoque maior vai ser nessa estrutura de dados em específico. Basicamente estamos aqui no 11º dia, que é o dia aí que tem uma questão bem interessante chamada primeiro caractere único, né, em tradução livre, em inglês First Unique Character. Do que consiste essa questão aqui em específico, que é cobrada em várias entrevistas de código? Essa questão aqui é perguntada pela Microsoft. E dado um string aí que vai ser passado como parâmetro, a gente tem que retornar um index do primeiro caractere único. E, caso não existam caracteres únicos dentro da string, a gente tem que retornar -1. Naturalmente, caracteres únicos são aqueles que aparecem apenas uma vez, né? E a gente tem que retornar o primeiro caractere único que aparece dentro da string aí em específico. A questão do lead code aqui está nesse link, que vai estar na descrição do vídeo. O link desse notebook também vai estar na descrição do vídeo, para caso alguém queira dar uma olhadinha, testar análise de complexidade, está mais que livre aí. E alguns exemplos que a gente pode ter aqui para a gente se ambientar nessa questão são os seguintes. Dadas as seguintes strings, ABC, ABD, a gente tem que retornar 2. Por quê? Porque o primeiro caractere único aqui é a letra C. Pois apesar de D também ser um caractere único, ele não é o primeiro. O primeiro é o C, porque ele ocorre apenas uma vez e todos que vêm antes são caracteres repetidos. A aparece duas vezes e B aparece duas vezes. Então a opção aqui é C, que a gente tem que retornar 2. Outra aqui é the daily byte, que a gente retorna 1, porque o primeiro caractere único é o H, pois não ocorre de novo, e todos os caracteres à esquerda são repetidos, esse T aqui em específico. E developer, a gente sai aí no mesmo raciocínio, né, que a gente tem que retornar a 0, porque é o índice aí do primeiro caractere único, que é a letra D. Então, beleza. Caso a gente não tivesse caracteres únicos, naturalmente a gente retornaria -1, que foi a regra da questão. Beleza. Nesse ínterim aqui, como é que a gente vai começar a fazer a questão? A gente tem que pensar o seguinte: como a gente quer saber se um caractere é único, a gente tem que saber o número de vezes que ele aparece. E para saber o número de vezes que ele aparece, a gente tem que ter um lastro aí de quantas vezes um caractere aparece dentro de uma palavra. Então, beleza, como é que a gente vai identificar o número de vezes que um caractere aparece dentro de uma palavra? Da seguinte forma, a gente pode criar um hash map, um dictionary, em que a gente vai colocar como key o valor da letra, né, que a gente está analisando, e como value o número de vezes que essa letra aparece. Por exemplo, se a gente tiver um hash map aí, que a gente puder colocar no key, por exemplo, A, e com no value 3, para apresentar aí que aparecem 3 As dentro da palavra, seria uma forma boa da gente identificar o número de vezes que uma letra aparece dentro da palavra. Então vou trocar aqui esse default aqui, vou colocar um hash map aqui, hash s, que vai ser um dictionary vazio, um hash map. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai popular esse hash map aí com as letras que tem dentro da palavra s e o número de vezes que cada letra aparece. Então vou colocar o seguinte, for letter in s, fazer esse for loop aqui, in s, e vou fazer o seguinte, hash s ponto, perdão, hash s na letra, o número de vezes que essa letra aparece é o número de vezes que já estava antes, ponto get letter, mais um. Só que se for a primeira vez, como não vai ter como key, a gente vai ter que colocar um default aqui, que é o 0, né? A primeira vez que você for setar aí uma letra aí dentro do hashmap, a gente tem que colocar o valor default, que é 0. Aí mais um vai ser a primeira ocorrência aí da letra. Beleza, a gente já está com um hashmap aí que os keys vão ser as letras e os values vão ser as ocorrências dessas letras. Então como é que a gente vai fazer agora para identificar aí quais são as letras que aparecem apenas uma vez? A gente itera de novo dentro das palavras que tem dentro da letra S, ou seja, a gente pega cada letra que tem dentro de S de novo e vai procurar essa letra dentro do hashmap. E se a gente pegar essa letra como key e pôr no hashmap para achar um value e esse value for 1, quer dizer que ele é um caractere único, né? Então seria o que a gente está almejando. Então a gente pode fazer um for loop aqui, só que eu vou usar for I in range. Por quê? Porque a gente já vai estar acessando o índice, porque a gente precisa retornar um índice aqui nessa questão. Então eu vou colocar aqui, ó, for I in range length de S, ou seja, a gente vai pegar os índices aí numa escala aí do tamanho de S.
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma condição que caso hashds.getLetter seja 1, ou seja, se você impor aí dentro desse hash a letra que está analisando aí, perdão, vou trocar aqui letra por SDI, né? Porque é assim que a gente acessa com o índice. Se a gente acessar essa letra dentro do hash e a gente encontrar o valor 1, quer dizer que essa letra em específico ocorre apenas uma vez. Então a gente teria que retornar um índice aqui que a gente está analisando. Caso contrário, vai passar direto e vai procurar a próxima letra. Caso chegue no final da palavra, ou seja, caso quebre esse for, quer dizer que ele não identificou nenhuma palavra, perdão, nenhuma letra, que a quantidade de ocorrências foi apenas uma. Então, nesse caso, se quebrar o for loop, a gente tem que retornar menos 1. Beleza. Então, nesse caso aqui, o programa está tecnicamente pronto. A gente registra aqui as quantidades de vezes que aparece cada letra. Aqui a gente vai colocar aí esses valores, né? E vai procurar aí para cada letra que tem dentro da palavra o valor de vezes que aparece aí dentro do hash, né? Que ele vai retornar aí se aparece apenas uma vez. Beleza, vamos testar aqui esse código. Lembrando aqui que a gente está esperando 210 aqui pelos exemplos. E o resultado aqui é 210. Beleza, a gente identificou aí quais são os índices dos primeiros caracteres únicos dentro das nossas palavras aí. Quem quiser dar uma olhada, vai estar aí na descrição o link desse notebook aí, para dar uma testada. Então a gente pode fazer agora análise de complexidade aí, para ver quão efetivo está nosso código. Primeiramente, Space Complexity. Como é que a gente vai analisar o Space Complexity? Note que é o seguinte, aqui, nesse trecho aqui final do código, a gente não teve nenhuma alocação de memória aí que foi realmente crítica, mas a questão principal é esse hash que vai sendo incrementado. Ou seja, esse hash aqui, o que acontece com ele? Ele vai crescer à medida que S cresce. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver uma palavra de 1000 caracteres, você pode ter aqui um hash com 1000 caracteres, por exemplo. No pior dos casos, né? Se forem 1000 caracteres distintos. Então é o seguinte, basicamente a gente vai ter aí um hash que vai crescer à medida que S cresce. Você nota aí que esse hash, como ele vai registrar as letras que existem dentro da palavra e as quantidades, para ter mais letras aí como input, vai ter mais letras dentro do hash, né? Então a gente vai dizer aqui que no Space Complexity é O de N, porque ele depende linearmente aqui da entrada S, beleza? Para Time Complexity, a gente vai dizer também que é O de N. E por que a gente vai dizer que é O de N? Porque é o seguinte, digamos aí que a entrada seja N, né? O tamanho aqui da string S. Note que a gente faz um for loop aqui iterando em cima de todas as letras dentro de S, né? Então se S tiver 1000 letras, o tamanho for 1000, então a gente vai iterar 1000 vezes aqui. Já que é N vezes o tamanho aí de S é N, a gente faz N iterações aqui. Então é O de N esse for loop. Esse segundo for loop também é O de N, né? Porque a gente vai fazer uma iteração que vai ser aí for in range do tamanho de S. Então esse for aqui vai ter o tamanho aí de S que é N, né? Então a gente vai ter dois O de N aqui. E lembrando que O de N mais O de N é O de 2N, mas dropando as constantes a gente tem O de N. Então o time complexity aqui dessa operação vai ser O de N. Ou seja, basicamente é um código efetivo, simples e que naturalmente tem uma análise de complexidade boa aí para você apresentar aí dentro de uma entrevista. Ou seja, basicamente é uma questão simples que é bem concisa e direta. Você aí decorando, perdão, aprendendo como fazer, né? Você já consegue se destacar aí na sua entrevista de código. Então, basicamente é isso. Isso aqui foi a questão do First Unique Character, primeiro caractere único, né? Espero que tenham gostado. Caso tenha algum feedback, algum comentário, alguma crítica a fazer, por favor, deixem aí nos comentários. Por favor, aí, deixem aí seu like, sua inscrição para continuar aí fazendo esse conteúdo. E até amanhã aí, no dia 12 do desafio do Daily Byte. Muito obrigado e até a próxima.